A tarefa está ali. Você sabe qual é. Você sabe que ela é importante. Você sabe, inclusive, que fazer agora seria mais fácil do que fazer amanhã. E mesmo assim você não faz. Você abre o celular. Você arruma a mesa. Você vai fazer um café. Você faz qualquer coisa, menos aquilo. E no fim do dia chega a visita de sempre. O que há de errado comigo? Por que eu sou tão preguiçoso, tão sem disciplina, tão incapaz de simplesmente começar? Eu vou te dizer uma coisa, e ela é baseada em décadas de pesquisa, não em autoajuda. Você não está procrastinando por preguiça. E não é falta de disciplina. A neurociência e a psicologia já sabem o que você está evitando quando você adia, e não é o trabalho. É outra coisa. Uma coisa que acontece dentro de você segundos antes de você pegar o celular, e que você nem percebe. E enquanto você não enxerga isso, você paga um preço todo dia, não o preço da tarefa atrasada, mas um pior. Você vai juntando prova de que é incapaz, e essa conta quem paga é o seu eu de amanhã, todos os dias. Quando você entender o mecanismo, a procrastinação deixa de ser um defeito de caráter e vira o que ela sempre foi, um mecanismo. E mecanismo, a gente conserta. Este vídeo é o mapa. Vamos. Deixa eu descrever a cena. Me diz se eu errei. Você separou a tarde para aquela tarefa. Bloqueou a agenda. Sentou. Abriu o arquivo. E aí, sem que você desse ordem nenhuma, a sua mão foi para o celular. 5 minutos, você disse. 40 minutos depois, você ainda estava lá. Você fechou o celular com culpa. Voltou pro arquivo. Leu a primeira linha. E sentiu de novo aquele desconforto, pequeno, quase imperceptível, e a mão foi de novo. E o que dói não é nem o tempo perdido. É a história que você conta para si mesmo sobre o tempo perdido. Eu sou preguiçoso. Eu não tenho força de vontade. As outras pessoas simplesmente fazem. Por que eu não consigo? Repara na crueldade disso. Você não está só adiando uma tarefa. Você está acumulando prova contra si mesmo. Cada adiamento vira uma evidência de que você é falho. E quanto mais culpado você se sente, pior fica, porque, como você vai ver daqui a pouco, a culpa é combustível para procrastinar ainda mais. E tem um detalhe que torna tudo mais confuso, não é que você não faz nada. Você faz um monte de coisas. Você responde e-mail. Você organiza a pasta de downloads. Você adianta aquela tarefa pequena e sem importância que estava na lista há semanas. De repente você vira a pessoa mais produtiva do mundo, em tudo, menos naquilo. Isso tem até nome: procrastinação produtiva. E ela te engana, porque no fim do dia você está exausto, você trabalhou de verdade, e mesmo assim a única coisa que importava continua intocada. Você gastou o dia inteiro fugindo com o movimento, para não ter que sentir o desconforto de encarar a tarefa certa. E o mais estranho de tudo, você quer fazer. Não é como se você não se importasse. Você se importa até demais, é por isso que dói tanto não conseguir. Então segura essa contradição comigo, porque ela é a chave do vídeo inteiro. Como é que uma pessoa que genuinamente quer fazer algo, que sabe fazer, e que tem tempo para fazer, não faz? A resposta não está na sua vontade. Ela nunca esteve. Está em um lugar do seu cérebro que decide antes da sua vontade ter chance de falar. Em 2007, um pesquisador chamado Pierre Steele fez a maior revisão já feita sobre procrastinação. Ele juntou centenas de estudos, quase 700 medições diferentes, para responder uma pergunta simples: quem procrastina, e por quê? E o resultado derrubou a explicação popular. Preguiça, rebeldia, ser relaxado, praticamente nenhuma ligação forte com procrastinação. Não é isso. Os dois fatores que apareceram, de novo, com força, foram estes: o quanto a tarefa é aversiva, ou seja, o quanto ela te faz sentir algo ruim,
impulsividade, o quanto você troca o longo prazo pelo alívio imediato. Guarda esses dois, porque juntos eles montam um mecanismo inteiro. Agora a peça central. Ela vem de dois pesquisadores, Fushia Sirois e Timothy Pychyl, e é a explicação mais importante que a ciência tem hoje. Quando você olha para aquela tarefa, alguma coisa acontece antes de qualquer decisão consciente. A tarefa dispara uma emoção ruim. Pode ser tédio. Pode ser a ansiedade de "e se eu não for bom o suficiente?" Pode ser a confusão de não saber por onde começar. Pode ser o ressentimento de "eu não deveria ter que fazer isso." Seja qual for, é desconfortável. E o seu cérebro faz o que ele é programado para fazer com o desconforto, ele quer que pare. Agora. E qual é a forma mais rápida de fazer esse desconforto parar? Desviar o olhar da tarefa. Você pega o celular, e o desconforto some. Instantaneamente. Você não está fugindo do trabalho, você está fugindo do sentimento que o trabalho acordou em você. Leia de novo, porque isso muda tudo. A procrastinação não é um problema de gestão de tempo. É uma forma de gestão de emoção. Você não adia porque não sabe se organizar. Você adia porque, naquele instante, adiar funciona, ele te dá alívio. Os pesquisadores deram um nome a isso, reparo de humor de curto prazo. Você conserta o seu humor agora, à custa do seu eu de amanhã. E é aqui que a culpa entra na conta e piora tudo. Se procrastinar serve para aliviar uma emoção ruim, e você se sente péssimo por estar procrastinando, adivinha do que você vai querer fugir em seguida? Do próprio mal-estar de ter procrastinado. Então você procrastina de novo, para aliviar a culpa de ter procrastinado. É um ciclo que se alimenta. Falta uma peça, e ela explica por que você sempre acha que o eu de amanhã vai dar conta. O seu cérebro desvaloriza o futuro. Uma recompensa distante, a sensação boa de ter terminado, a nota boa, o projeto pronto, o cérebro trata como se valesse menos, só por estar longe. E o alívio de agora, por estar perto, parece enorme. Então a conta que o seu cérebro faz, em silêncio, é: o desconforto de começar é agora e é grande, a recompensa de terminar é lá longe e parece pequena. Com essa matemática, adiar é a escolha lógica. Não é falha moral. É um viés de cálculo, e todo o cérebro humano tem ele. Isso não é só teoria psicológica. Em 2018, pesquisadores colocaram 264 pessoas num aparelho de ressonância e olharam o cérebro de quem tem mais e de quem tem menos controle da ação. Encontraram duas coisas. Quem tem mais dificuldade de começar tende a ter amígdala maior. A amígdala é o centro de alarme do cérebro, a parte que dispara o cuidado, isso pode ser ruim. E encontraram uma conexão mais fraca entre essa amígdala e uma região que ajuda a filtrar o medo e seguir com a ação assim mesmo. Uma ressalva honesta, porque ela importa, isso é uma associação, medida num grupo. Não quer dizer que a sua amígdala é o seu destino, nem que você nasceu procrastinador. O próprio cérebro se reescreve com repetição, e no fim do vídeo você vai ver como usar isso a seu favor. Diferença entre grupos não é sentença individual. Mas o retrato geral é coerente com tudo que a gente viu. Diante da tarefa, o alarme dispara mais alto, e o freio que deveria dizer tudo bem, vá assim mesmo puxa mais fraco. Você não é preguiçoso. O seu alarme é sensível, e o seu freio, naquele instante, está com pouca força. Isso é muito diferente de um defeito de caráter, e, principalmente, é uma coisa que se treina. Agora você entende por que o conselho que todo mundo te dá não funciona. É só ter disciplina. Para de enrolar e faz. Você só precisa querer mais. Repara no que esse conselho assume, que o problema é falta de vontade. Mas você acabou de ver que o problema não é vontade, é uma emoção ruim que dispara antes da vontade, e um alívio que vem rápido demais. Mandar alguém que procrastina ter mais força de vontade é como mandar alguém com medo de altura simplesmente não ter medo.
Você não está atacando o mecanismo. Você está mandando a pessoa lutar contra ele com as mãos. E tem um efeito colateral cruel. Quando você tenta se forçar na base do "eu sou um fracasso, preciso me disciplinar", você adiciona mais emoção ruim à tarefa. A tarefa já era aversiva, agora ela virou aversiva e carregada de autocrítica. Você acabou de dar mais combustível para o exato mecanismo que te faz fugir. É por isso que as pessoas que se cobram mais duramente muitas vezes procrastinam mais, não menos. Não é falta de rigor. É rigor demais, aplicado no lugar errado. E deixe eu desmontar mais um conselho, porque ele é o mais perigoso de todos: eu trabalho melhor sob pressão. Você já disse isso. Todo mundo já disse. E parece verdade, porque quando o prazo finalmente cola na sua nuca, você age. A adrenalina sobe, o desconforto de começar de repente fica menor do que o desconforto de falhar, e você faz. Mas repara no que realmente aconteceu ali. Você não trabalhou melhor sob pressão. Você trabalhou só sob pressão, porque a pressão foi a única coisa forte o bastante para vencer a emoção ruim que te paralisava. E o preço disso é alto demais. Você entregou pela metade do tempo, com metade da qualidade, depois de dias inteiros carregando a ansiedade da coisa não feita nas costas. Os pesquisadores mediram isso. No começo do prazo, quem procrastina se sente melhor do que quem não procrastina, o alívio é real. Mas lá na frente, a conta chega: mais estresse, pior desempenho e, ao longo do tempo, até pior saúde. Você não trocou trabalho por descanso. Você trocou um pouco de alívio agora por muito mais sofrimento depois. E o eu que descansou nunca é o mesmo que paga. O caminho de saída não passa por se odiar até agir. Passa por fazer 3 coisas que atacam o mecanismo real: a emoção, o cálculo do cérebro, e o primeiro passo. É o que vem agora. 3 movimentos. Você começa hoje. E nenhum deles é ter mais disciplina, porque agora você sabe que isso não ataca nada. Antes de mexer na tarefa, mexa no que ela te faz sentir. Quando você perceber que está prestes a fugir, pare por 10 segundos e pergunte: o que essa tarefa está me fazendo sentir agora? E responda com nome: tédio, medo de não dar conta, não sei por onde começar, raiva de ter que fazer isso. Parece pequeno, mas você já viu em outros vídeos deste canal porque funciona. Dar nome a uma emoção reduz a intensidade dela. Você tira o desconforto do modo automático, aquele que dispara a fuga sozinho, e o traz para o modo consciente, onde você tem escolha. E tem um alívio embutido. Quando você descobre que está fugindo de medo de não ser bom o suficiente, você percebe que o inimigo nunca foi a tarefa. Era o medo. E medo a gente sabe encarar. Lembra do cálculo do cérebro? O desconforto de começar é grande. Então torne-o pequeno. Absurdamente pequeno. Não escrever o relatório. Abrir o documento e escrever o título. Só isso. Não treinar. Calçar o tênis. Só isso. Não estudar o capítulo. Ler o primeiro parágrafo. Só isso. O objetivo não é enganar você para fazer o resto. O objetivo é real. O desconforto quase todo mora na antecipação, não na ação. Começar a tarefa quase sempre é menos ruim do que imaginar a tarefa. E uma vez que você começa, um segundo mecanismo trabalha a seu favor: o cérebro não gosta de deixar coisas abertas pela metade, e tende a querer continuar. Você não precisa de vontade para o vídeo inteiro. Você precisa de vontade para o título. E isso você tem. Este é o mais poderoso, e o mais ignorado. Em vez de deixar a decisão para o momento, quando o alarme vai estar disparando, você decide antes, numa fórmula fixa: se acontecer X, então eu faço Y. Se eu sentar e sentir vontade de pegar o celular, então eu escrevo uma frase primeiro. Se der 8 da manhã, então eu abro o documento antes de abrir o e-mail.
Se eu terminar o almoço, então eu faço só os 15 primeiros minutos. Isso não é motivação de rede social. É uma das intervenções mais estudadas da psicologia. Uma análise que juntou 94 estudos, com mais de 8.000 pessoas, encontrou um efeito grande e consistente. As pessoas que fazem um plano então agem muito mais do que as que só têm a intenção de agir. Por que funciona? Porque tira a decisão do momento de fraqueza. Você não decide no calor se vai começar, você já decidiu, ontem, com a cabeça fria. Quando o gatilho chega, o cérebro só executa. E funciona ainda melhor quando o plano é bem específico e você já o ensaiou ao menos uma vez na cabeça. Pensa no que isso significa na prática. No instante mais difícil, aquele em que o alarme dispara e a mão vai pro celular, você não precisa mais vencer nada. A decisão já está tomada. Você só segue um trilho que você mesmo montou antes. É o oposto de força de vontade, é não precisar dela. Nomear a emoção. Encolher o primeiro passo. Decidir antes com o então. 3 movimentos, e nenhum deles pede que você seja uma pessoa mais disciplinada. Eles pedem que você seja uma pessoa mais esperta com o próprio mecanismo. Você vai escorregar. E aqui está a regra mais importante de todas, a que fecha o ciclo: quando escorregar, não se puna. Você já viu por quê? A culpa é combustível para procrastinar de novo. Existe até pesquisa mostrando que estudantes que se perdoaram por procrastinar numa prova procrastinaram menos na prova seguinte. Perdoar não é passar a mão na cabeça. É cortar o combustível. É dizer, tudo bem, fugi dessa vez. Qual é o meu próximo primeiro passo ridículo? E voltar, sem o peso. Então vamos voltar ao começo. Você abriu este vídeo carregando uma acusação contra si mesmo, preguiçoso, sem disciplina, incapaz de simplesmente começar. E eu preciso te devolver o que a ciência realmente diz: nada disso é verdade. Você não foge do trabalho. Você foge de uma emoção que o trabalho acorda, e faz isso rápido demais para perceber. O seu cérebro desvaloriza o amanhã e superestima o alívio de agora. E o seu alarme, diante da tarefa, dispara mais alto do que o freio consegue segurar. Isso não é um defeito de caráter. É um mecanismo humano, tão humano que dá para vê-lo no cérebro, medir em milhares de pessoas, e prever com décadas de pesquisa. E o que é mecanismo, a gente conserta. Não com mais culpa. Não com mais cobrança. Não se odiando até agir. Você conserta nomeando a emoção em vez de obedecer a ela. Encolhendo o primeiro passo até ele não dar medo. Decidindo antes, com a cabeça fria, o que fazer quando a hora chegar. E se perdoando rápido quando escorregar, para não dar mais combustível ao ciclo. A pessoa produtiva que você admira e inveja não tem mais força de vontade que você. Na média, ela só aprendeu, muitas vezes sem saber que aprendeu, a não deixar a emoção decidir por ela. E isso, diferente de talento, de sorte, ou de um cérebro perfeito, se treina. Hoje, quando aquela tarefa te olhar e você sentir a mão indo para o celular, faça só uma coisa diferente: pare e pergunte o que eu estou sentindo agora. Você vai descobrir que nunca foi preguiça. E, no instante em que você descobre isso, você para de lutar contra a pessoa errada e começa a mexer no mecanismo certo. Eu preparei um material para quem quer instalar isso de verdade, não só entender. No vídeo eu te dei o mecanismo e os 3 passos. No e-book está o protocolo de 21 dias, o mapa das suas emoções gatilho, qual delas dispara sua fuga, a folha de planos se estão prontos para as suas tarefas mais adiadas, o registro diário do primeiro passo ridículo, e o exercício de autoperdão que corta o combustível do ciclo. É para quem já entendeu que o problema nunca foi vontade, e quer treinar o mecanismo certo, dia após dia. O link está na descrição e no comentário fixado aqui embaixo. E salva este vídeo. Taxinha não porque eu pedi, porque na próxima vez que a sua mão for para o celular em vez da tarefa, você vai querer lembrar da pergunta certa.
Eu te vejo no próximo.